Paz, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Um Só. E antes da gente iniciar aqui para conversar com nossos convidados sobre o último capítulo do livro, né, Pedro? Nós gostaríamos de pedir para você ir até o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro aí das próximas novidades que estaremos trazendo aí para o canal. Beleza? Bora lá então, meus amigos. Oi, Mica. Vitória. Vitória. Meu amigo Júlio. Ah, meu querido. E meu amigo sempre. Pedro Silva, pastor, autor, pai espiritual. Ó, o currículo do cara é grande. Pós-graduação. Pós-graduação em paternidade. Paternidade. Hoje vamos falar aí sobre o 9º capítulo do livro, né? O último capítulo, que é o reino que Jesus veio apresentar. Então vamos bater um papo sobre isso. Pedro, inicia aí pra gente. O que reino é esse, cara? Pode Que reino iniciar é com esse? ele. Não. Depois eu vou fazer um monte de pergunta pra ele. Ah, tá bom. Então, Mica, depois de todos os capítulos aí do livro, né? O último eu decidi encerrar com essa questão de falar um pouco sobre o reino, o verdadeiro reino de Deus, né? Que Jesus veio à Terra para mostrar e para apresentar a todos nós, né? E qual a diferença, né, da questão que nós vivíamos, a cegueira que por muitas vezes nós vivemos, e até o dia que verdadeiramente a gente teve um encontro com Cristo e conseguiu Sim. começar a entender o que realmente era esse reino, que esse reino pode produzir em nós e pode produzir através de nós, né? Então, quando eu escrevi o livro, decidi encerrar, né, depois de tantas denúncias, tantas coisas de uma certa forma ruim que a gente passou, né, e vivemos assim. Então no final ali a gente decidiu encerrar com esse capítulo que fala, né, o reino que Jesus veio nos apresentar, que é eu vejo muito uma questão de ter relacionamento com ele, uma questão de ter liberdade. Logicamente, né, que quando a gente fala de liberdade, a gente não está falando de libertinagem ou de viver uma vida fora dos padrões e princípios de Deus, né? Deus, ele não negocia os princípios dele, mas também nós não podemos ser escravos, né? Muitos de nós, quando vivíamos no mundo, nós éramos escravos do mundo, né? Nós vivíamos naquela escravidão mundana, e aí nós entramos para dentro de uma igreja ou de um ambiente que deveria ser conhecido como igreja, né? E a gente deixou de ser escravo do mundo, passou a ser escravo de um sistema. E o reino de Cristo não tem nada a ver com isso. O reino de Cristo, ele é liberdade, é entendimento, é fazer porque a gente entendeu também o que Cristo fez por nós primeiro, né? Então, com esse capítulo que eu quis encerrar o livro, terminar o livro, para apontar para as pessoas que leram, ou que vão ler ainda, né? Que apesar de tudo que a gente viveu ali muito tempo, né, de escuridão e desse câncer que eu chamo, né, que é a religiosidade, no final a gente pode sim ainda ver e perceber e entender o verdadeiro reino de Cristo e qual o verdadeiro propósito dele para as nossas vidas, né? É mais ou menos por aí. Depois de toda a denúncia, tem uma luz, Exatamente. uma esperança, né? No fim. Exatamente. E vocês, Júlio e Vitória, agora vamos fazer 10 mil perguntas. E vocês já tiveram alguma experiência assim na religiosidade? Como é que foi? Se tiveram, como é que foi? E conta um pouquinho da história de vocês aí também. Quiser se apresentar. Quiser se Vamos apresentar. começar. Bom, eu sou a Vitória, tenho 29 anos. Sou natural de Porto Alegre, mas moro em Três Coroas há 9 anos. Sou casada com esse cara aqui. E sou mãe do Davi e do Gael. Bom, eu nunca frequentei, assim, antes do ministério, nenhuma igreja. Eu tinha alguma influência católica da minha mãe ali, mas nunca fui praticante nem nada. Eu cheguei a visitar algumas igrejas evangélicas em algum período. Tive algumas experiências assim, mas em uma principalmente foi quando eu pensei assim:
eu não vou poder fazer parte disso porque eu não concordo com algumas coisas. Eu visitava alguns cultos e eu já via ali, quando eu entrava, que as pessoas já me olhavam meio diferente, né? Porque eu tinha o cabelo pintado, ou eu. Já lá o julgando. Já me olhavam meio assim. Ou eu não tinha a roupa que eles esperavam que eu vestisse. Teve um culto que eu lembro que tinha aquela história, parte de revelação, né? Que é. Sim. Daí, geralmente eu era escolhido, né? E aí teve um, né, que o pastor que falou aquele dia, ele me deu, então, a Profecia. profecia. E eu agradeci eles no meu lugar, né? Agradeci a Deus. E ele falou: olha, geralmente a gente tem que vir aqui na frente agradecer, né? Tipo, me constrangeu na frente de toda a igreja. E é algo. E eu sou tímida, então é algo que eu não faria ir lá na frente como, né, os outros membros. E aquilo me deixou bem marcada. E a partir daquilo, sabe, não é muito. Deu um bloqueio. É. bloqueio. E eu também eu conheci uma membra, né, daquela congregação, então eu pude ter acesso a um livro de regras que tinha daquela igreja. E aí, quando eu li aquele livro, assim, eu pensei, não tem como eu fazer parte disso, eu não concordo com quase nada do que estava escrito ali. Não é algo que eu acredito que seja o correto. E eu prefiro não participar porque eu sabia que eu não ia conseguir seguir aquilo. Então, eu tive algumas experiências, mas nunca cheguei a frequentar, assim, a religiosidade, mas soube de algumas histórias, né? Tinham pessoas próximas. Então, eu sempre vi, assim, com um certo preconceito os crentes, digamos assim. Já chegando, nunca vou ser crente. E é isso. Teve uma amostra grátis do que é. Tive uma Uma amostra grátis. É mesmo. Período. E tu, Júlio? Tá. Se apresenta aí pro pessoal, né? Meu nome é Júlio, sou casado com a Vitória, né, como ela falou. Eu tenho 32 anos, não parece, mas é o que tá no documento, é o que lá. Assim, eu não tive. O Júlio é abençoado que ele já recebeu a vitória. Exatamente. agradece. Vamos pra tentar, vou fazer um corte pra essa É, piada. só Não, eu não tive tanto contato com vocês, né? Eu participava de uma outra congregação ali, que não era tanto assim, mas tinha os traços, né? Sim. Até tem um fato engraçado agora, né? Engraçado agora. Não era engraçado. Não, quando eu comecei a ir, eu trabalhava instalando ar-condicionado por aí. E daí o dono do negócio me convidou, vamos lá na igreja, não sei o quê. Eu disse, então vamos, cara. Eu saí do serviço, fui direto, né, cara? Fui de regata, de bermuda e chinelo. Imagina! Cheguei lá, o primeiro dia tudo certo, eles vieram lá, falaram comigo e tal, mas daí eu olhei pro lado, todo mundo de terno. Tudo certinho, né, cara? Já tava deslocado no Mas tá tudo certo. Daí no outro dia eu fui, só tinha lugar lá na frente pra me sentar, mas vou sentar aqui então. Daí tu arrumou um terno, né, pra gravar? Claro que não, fui direto pro serviço, cara. Cheguei lá, o cara começou a falar lá na frente dele, disse, olha, quando a gente vem na casa do Senhor, a gente tem que vir com a melhor roupa. Daí eu comecei a olhar pro lado, assim, né, cara, é só eu, foi pra mim isso aqui. Daí ali naquele dia mesmo já começou, cara, e esse fim de semana a gente vai ter um batismo lá num lugar lá. E daí a gente tem que levar um membro, não sei o quê, e daí todo mundo olhou pra mim, só tinha eu de novo, né? Sim. Só tinha eu de novo, não. Daí tá o dono lá da negócio do ar-condicionado, chegou lá pra mim e disse, tu vai se batizar? Eu disse, cara, até vou. Né? Daí disse, não, então vamos lá em casa, vamos fazer uma janta, daí no outro dia a gente já vai junto e tal. Não, beleza, cara. Pra te não fugir. Exato. Não, eu cheguei lá pra janta, mas daí eu comecei a ver umas conversas que não curti muito, sabe? Daí eu já me liguei, cara, eu vou jantar aqui e de noite eu vou deitar o cabelo, cara. Amanhã não apareço nisso aqui. Aí me trancaram num quarto, daí eu disse, eu jantei já, eu vou embora. Não, cara, fica aí, dorme aí, amanhã de manhã a gente sai cedinho aqui e tudo certo. Os caras já estavam ligados já que eu ia embora. Já tava. Aí no outro dia de manhã me levaram lá pra me batizar, nem me falaram nada, explicaram nada, só me jogaram dentro d'água lá no meio do rio. No meio do rio, um frio do caramba. E daí foi assim meu primeiro batismo, cara, mas sem entender nada, sem explicar nada, não, só Sem saber o que tava fazendo. Foi por número, sabe? Tipo, a gente tem que levar alguém e tu é o escolhido. Então vamos.
Tu vê que essa história do Júlio a gente comentou no episódio anterior sobre isso, Sim. né? É. Que é a questão que quando a gente tá na reunião lá, eles. Quanto a tua congregação vai batizar? Vai batizar 10. Aí chega no dia do batismo, tu não tem os 10. Vai catar Mas como tu não atingiu o objetivo? vai. Aí tu tem que sair catar um Júlio na rua e dizer, não, te tranca aí no quarto, mas tu vai se batizar. Não, Não interessa que o Júlio saiu do Rio sem entender nada ali. E talvez, eu nem sei se tu continua indo ou que frequentando. nada, nunca mais fui, tá louco? Pois então, é complicado. Só foi pra cumprir a meta lá. Foi de engraçado batismo. que eu saí da casa, entrei dentro do carro, eles chegaram lá na beira do rio, me tiraram do carro e colocaram dentro da... Meu Deus, cara. Mas não foi só. Tinha mais Não, gente. tinha uma força de Tinha uma gente, galera. muita gente. Tá louco, cara. Não, mas é muito isso, né? Que a gente falou, na real, a gente falou muitas histórias aqui, né? De tantas coisas que aconteceram desse jeito, né? De realmente, sim, as pessoas não estarem preocupadas em, em te levar a realmente ter um relacionamento com Cristo, né? Ou é a questão, como tu falou, de tipo assim, eu preciso cumprir uma meta, né? Como os obreiros tinham que cumprir uma meta de quantas pessoas. Nem se importava da maneira que estavam entregando a palavra do Senhor, como eu tava falando. Só tinha que, pelo menos, trazendo o culto de ceia ali para mostrar, né, pro pastor, ó, lá na minha igreja agora tem, sei lá, 50 membros, 30 membros. Pra Daí tentar, vai criando um jogo, vai criando meio que um jogo e uma rivalidade dentro da congregação ali, porque um quer ser melhor que o outro, né? E a maneira que tu ser melhor que o outro é tipo assim, eu preciso. Se o Júlio trouxe 30 pessoas, eu preciso trazer pelo menos 31 agora. E aí que entra aquela questão que a gente falou sobre uma igreja que se torna uma empresa. É uma né? empresa. Uma empresa. Já são pequenas filiais. Algumas empresas que a gente tem acesso, às vezes, que tu entra lá, tem um quadro lá, né, com as metas, ou tantos pares, principalmente a gente aqui que se envolve muito com calçado, né? E do lado tem a meta e do outro lado tem quantos pares saiu naquele dia, né? Para eles ter aquilo na mente para ir trabalhando. Só que a igreja não é uma empresa, não deve funcionar dessa maneira, né? Mas é essa questão que eu acredito muito assim que o reino de Cristo confronta isso, sabe? Ele bate de frente com isso. Porque olha como tu vai pegar uma pessoa sem ter entendimento nenhum e tipo levar pro Rio para só fazer um número, entende? Só para tu tirar uma foto para pôr na internet lá, batizamos não sei quantos aqui. Cara, isso não muda a vida das pessoas, sabe? Não transforma e eu acredito que o reino de Cristo ele vem confrontar nós mesmos quando a gente está fora para que nós venhamos ser transformados. Então, o batismo é uma consequência da minha vida com Cristo, né? Agora, como que tu pega alguém na rua que não entendeu nada, ou nunca soube nada a respeito disso e vai se batizar porque eu preciso cumprir a minha meta. E outra, é uma coisa espontânea da pessoa também. Exatamente. Não é o Você Tem que partir da pessoa. O que Eu fizeram quero. foi um sequestro. Não sei. Cárcere privado. Botaram o camburão lá e levaram lá na beira do rio lá. Vou te Comida. bater agora, cara. Sabe? Cárcere privado. Fizeram um carreteiro e sequestraram. Tá louco, Com cara. criança é com doce, né? Com o cara é com carreteiro. Tá louco, mas tem muito disso, né, cara? O Pedro, né? Ele viveu isso na época dele, né? Viu isso de perto, né? Muitas vezes. De pessoas, né, que tipo, tinham que cumprir a meta, cara. E se não cumprisse a meta. Bastante gente, como eu comentei no outro episódio, né? Bastante gente a gente via que se batizavam, porque aí o que acontecia? Tinha o batismo no sábado de tarde, ou no sábado pela manhã, e à noite o culto de ceia, então, para receber os novos membros. E muitas pessoas, né, se batizavam e não iam no culto, como o caso do Júlio aqui, que ele falou, eu batizei, mas nunca mais voltei. Então, tipo, sabe, não faz sentido isso, né? Simplesmente para cumprir uma meta, um ritual ali que tem que ter. E isso não é o reino de Cristo. O reino de Cristo é liberdade, é escolha, né? É cada um escolher. É como tu falou, um espontâneo da pessoa. Tu começa a caminhar com Cristo e um dia tu diz assim. Porque o que é o batismo? O batismo é só uma confirmação perante a sociedade que tu escolheu Cristo. Não tem eu costumo dizer, não tem um passe de mágica ali que agora, eu me batizei, transformo. Não, tu vai sair do rio, o velho homem ficou ali, tu vai sair dali um novo homem, mas se tu, meia hora depois, tu não mudar tuas atitudes, tu vai ser o velho homem, porque aquilo ali não tem um passe de mágica, uma transformação.
Agora, quando o batismo é uma consequência da tua vida com Cristo, sim, aí eu acredito que realmente tu já sai dali transformado para aquela nova realidade que tu vai viver, né? Então é sobre isso, o reino confronta isso. E é por isso que a religiosidade, muitos religiosos, eles não conseguem suportar o reino de Cristo. Porque o reino de Cristo traz liberdade para as pessoas. Sim. E esse sistema, o que ele quer? Ele quer dominar, ele quer escravizar, ele quer ele dizer e ditar as regras, assim como a Vitória falou. Pô, eu fui numa igreja, passei mesmo, tem um livro de regras. E quem que estipulou essas regras foi Deus, porque o meu livro de regras é a Bíblia. Exatamente. Entende? Ou o nosso livro de regra do cristão é a Bíblia, já tem aquele livro de regra. Agora daí vem uma igreja que é para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, daí eles querem impor regra para quê? Para dominar. Entende? Então, tipo assim, Júlio, tu tá fora do meu livrinho de regra aqui, cara, tu vai ser punido. E aonde Deus tá nesse negócio, sabe? Então, é isso que eu quis trazer assim nesse último capítulo, esse confronto assim do reino, sabe? O reino de Cristo é liberdade. E a gente vai, vou deixar ele falar um pouco mais. Não, vai, continua. cara. Continua que tem falado aí, vai. Na que a Vitória falou do cabelo pintado, né? Que eles e tem eu conto no livro ali a história da Dana, para quem não leu ainda o livro. Não vou contar Mas aí agora você vai saber só só as pagando R$ 50 você vai ter essa história exclusiva pra você. A história completa. História completa, A história exatamente. completa. Isso faz muitos anos. Foi bem no início, nem vou me lembrar que ano foi, mas eu tinha sido separado, então para ser consagrado a auxiliar. Eu era só um membro, Era só um mas separaram para ser auxiliar, né? Então eu ia ser a Tá, mas o auxiliar do membro daí você. não, auxiliar do Rebaixaram o cargo. auxiliar do pastor. Ah, tá. Eu ia ser, eu ia ser obreiro, ia poder ir para cima do altar, usar terno. Ia ser visto. Então, naquele período ali, eles me separaram para ser consagrado a auxiliar. E todo ano era feita essa consagração. Não, deixa o livro cair. Olha, segurei, queria ser com. Todo ano era feita essas consagrações no aniversário da igreja, né? E para comemorar ali o aniversário era feito culto, iniciava-se na quinta. Então tinha quinta, era um congresso. Quinta, sexta, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E aí no domingo, no final do dia, eram as consagrações, né? Então eu e a Dana sempre fomos muito envolvidos e a gente sempre trabalhou. Então desde quinta-feira, né, aquela coisa, fazendo lanche, limpando, o que precisasse. Corre aqui, corre ali, busca coisa lá, busca alguém aqui. E naquela época ali a Dana ela tinha o cabelo roxo, pintava bem roxão, assim, que eu gostava, ela nunca mais pintou. Mas acho que deu trauma. Deu calma. Tô brincando. E, e a gente trabalhou quinta, sexta, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. No meio da tarde, domingo ali, eu disse pra ela, vamos pra casa tomar banho, que eu tipo botar o terno, né? E eu gravado, porque daí pra trabalhar não precisa terno, não é pra ser consagrado, precisa. E aí a gente foi pra casa, nos arrumamos, voltamos. Quando nós estamos, ia iniciar o culto da tarde, que ia ser as consagrações, quando nós estamos subindo assim a escadaria para acessar a igreja, o então dirigente nosso, que era pastor, né? Nossa, ele me segurou na minha mão e disse assim: Tu vai ser consagrado agora, né? Sim, daí ele disse: Ah, mas não era bom que a Jordana fosse junto contigo. Daí eu Como olhei assim, pra tua esposa? Como assim, cara? Daí eu olhei pra ele e disse, por quê? Dele, não, é que esse cabelo roxo aí dela, não fica bom uma mulher num obreiro andar desse jeito. E daí a Jordana já pegou e voltou, né? Eu também voltei. Daí eu disse, não, se ela não pode, eu também não quero isso aí. Virei as costas e saí. E isso é muito triste quando a gente é, para analisar uma situação dessa, né? Porque o cabelo roxo não impedia a minha irmã, não impedia a Dana de trabalhar, não impediu a Dana de limpar banheiro, não impediu a Dana de fazer janta, de fazer lanche, de vender lanche, de produzir para a igreja, de trabalhar para a igreja.
mas ia impedir ela de estar do lado do marido dela quando o marido dela fosse consagrado, né? Então, isso é a religiosidade. E o reino de Cristo não tem, eu acho que Jesus não se importaria com o cabelo roxo da Dana, né? Então, essa é a questão que pega muito assim, porque o que confronta a religiosidade nesse sistema é que Jesus, ele não nos gerou ou não nos escolheu apenas para um serviço. Jesus pouco está importando para o serviço que nós estamos fazendo. E a religião, a igreja, ela quer que nós venhamos trabalhar. Então, há um confronto ali, porque Jesus, ele quer um relacionamento conosco. Exatamente. Ele quer relacionamento, ele quer o Pedro, ele quer o Mica, ele quer o Júlio, ele quer a Vitória, que estejam com ele. E tá, mas daí nós não vamos nunca fazer nada na igreja, ou nunca vamos fazer alguma coisa pro reino. Não, é que a questão é diferente, é que o reino, ou o relacionamento com Jesus, ele vai gerar esse serviço. E na religiosidade a gente é ensinado e a gente acredita que é o contrário, que eu preciso trabalhar, eu preciso funcionar, eu preciso estar fazendo. Então por isso que o cabelo roxo da Dana não tinha problema para ela trabalhar, para ela servir, Sim. entende? Mas para ela aparecer como mulher de um obreiro era um problema, porque, meu Deus, o que é que os crentes vão pensar, né? E os crentes iriam falar do cabelo roxo da Jordana. Porque o cabelo roxo da Jordana dá pra ver, mas os crentes, a maioria traindo a mulher, ou a mulher traindo o marido. E daí um cabelo roxo é um escândalo dentro da igreja. Tu entende que isso não faz sentido. Então, por isso que no início do capítulo, ali, o versículo que a gente cita, é quando Jesus diz assim, o meu reino ele não vem de forma visível, o reino de Deus ele não tem aparência visível, o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, um cabelo roxo para Cristo e para o reino dele, pouco importa se a Dana está no relacionamento com ele e se esse relacionamento da Dana gerou um serviço, ela está fazendo porque ela entendeu o amor de Cristo. Pouco importa se o cabelo é roxo, é azul, ou preto ou branco, Sim. entende? E é essa questão que as pessoas não conseguem entender nesses ambientes, porque eles zelam pela aparência quando Jesus está dizendo assim, o meu reino não tem aparência visível. Né? Pode falar. Na real, tem muito disso, né? Tu falou de trabalho ali. E justamente as pessoas, por exemplo, como o Júlio ali, que foi pego do nada pra. Do nada apareceu lá, foi abduzido, foi sequestrado, Sequência né? Foi feito todo um esquema lá pra ele se batizar. E essas pessoas que chegam assim ou que chegam de outra forma nesses ambientes, elas são ensinadas justamente a se relacionar com o serviço, né? Sim. Em vez de se relacionar com Deus no serviço. Tu preenche uma vaga. Tu preenche uma vaga, exatamente. Tem que estar ali fazendo no teu lugar da esteira, fazendo. No caso, o Pedro foi promovido, daí É. mais outro promovido e abre uma vaga. Tem a ver porque que antes no lugar da Dana eu falei irmã, porque tem um caso da minha irmã, né? Que ela ia também e ela tinha um relacionamento com o marido dela já. Acho que hoje eles devem ter mais de 30 anos juntos. E só que eles não eram casados só no religioso. Sim. E não eram casados no civil. E aí um dia quando a gente iniciou a questão de viver no reino e tal, ela veio conversar comigo. E ela disse, eu não vou tomar ceia, né? Daí eu disse, por quê? Daí ela disse, não, porque lá eles não deixavam tomar ceia, porque eu não era casado ainda, não sei o que. Hoje, graças a Deus, eles... E não tô dizendo que é certo viver junto e não ser casado, não é isso. Hoje eles estão casados, acertaram a vida deles, tá tudo certo. Mas eu quero dizer o que é, pra gente entender o que é religiosidade. Sim. Aí eu perguntei pra ela assim, eles não te davam ceia porque teu marido ainda não entendeu na época, o marido dela não ia na igreja, né? Ainda não entendeu isso e não quis casar contigo. Tu não pode tomar ceia. Não posso. Daí tá, mas e o teu dízimo eles aceitam? Exatamente. Com certeza. Tu ir lá na igreja, limpar a igreja, eles aceitam? A tua oferta eles aceitam? Sim. Eu disse, então, tá vendo como é a religiosidade? Sim. Tipo assim, tu pode dizimar, tu pode limpar a igreja, tu pode ofertar, tu pode aquilo. Tu só não pode tocar na mesa, porque tu tá em pecado. Entende? E eu não tô aqui, eu quero que entenda, que fique bem claro, eu não tô aqui fazendo apologia ao pecado, dizer, não, participe da mesa de qualquer forma. Não, Sim. não é isso. Eu só quero fazer para ver um parâmetro que esse sistema estabelece. Tipo, o que tu
tem pra me dar, pode oferecer, mas eu não Pode posso sugar tudo aquilo ali. eu sugo tudo que tu tem, mas eu não posso te oferecer nem a ceia, né? Ou ao menos sentar e conversar e dizer, vem cá, irmã, qual que é o problema? Nós podemos conversar com teu marido, Exatamente. nós podemos te auxiliar para que vocês casem, entende? Não. Então, tipo assim, dizimar e ofertar tá tudo bem, mas ceiar não. É porque é aquilo, né? Já desde o início, né? Tipo assim, tem que sugar tudo que aquela pessoa pode, né, dar pra gente. Fornecer pra gente, exatamente. Como tu falou ali, né, de uma visita no último episódio, de uma visita que vocês foram até a casa de um rapaz lá que era bem de grana, né? E só que aparentemente tinha um problema familiar. Só que Exato. qual que foi a questão? Não saíram de lá, tipo assim, bah, Pedro, vamos orar pelo cara, vamos ajudar ele, vamos vir aqui, né? Vamos ajudar ele a resolver esse problema. Tenta. Não, nós temos que trazer ele porque, pá, tu viu o dízimo dele. E tipo assim, não importa se o cara daqui a pouco se divorciasse, daqui a pouco se acontecesse algum. Não importa. O importante era que ele participasse ali e desse o dízimo dele, né? Era capaz até deles incentivar, não, separa aí. E acha. Mas, né, foi, né? Já foi feito, né? Já Incentivado, né? Exatamente. Deixa a tua mulher. O ministério continua. Eu também deixei a minha. Mas é que é a mentalidade dessas pessoas. E é justamente uma mentalidade totalmente equivocada, né? E tipo assim, não importa a maneira que a tua vida tá, o importante é que tu trabalhe. Se tu tá funcionando, Exato. às vezes tu não tá nem funcionando pra Deus. Tipo assim, se tu tá funcionando Não pro tá ministério, pra funcionando, igreja, lógico que não. tu tá funcionando pro ministério, pra igreja, tu tá trazendo algum benefício, eu tô nem aí pra tua vida. Desde que tu esteja bem pra continuar aqui fazendo essa mesma coisa que tu tá fazendo, sem arrumar a tua vida, tá bem. Mas, que nem o Pedro citou ali no livro, vai chegar aquela hora que Jesus vai olhar pra ti e vai dizer: Exato. afasta de mim porque eu não te conheço. Ai, mas eu trabalhei no teu nome, mas eu não te conheço, tu não se relacionou, nunca falou comigo, tu trabalhava pros homens, não pra mim. Então vai chegar essa hora, né? E penso que Tu terrível vai ser fez- esse dia, né? Fez tantas coisas que tu não teve tempo pra parar pra ter um relacionamento Pra com conversar. porque tu só funcionou. É isso aí. E porque, né, foi justamente, entrou nesse lugar, né, e não teve também, eu vejo muito sim, claro que tem a questão das lideranças que trazem um falso ensino, né? Sim. Só que também tem a questão das pessoas que estão ali, não tem interesse nenhum de verificar se aquilo ali realmente é bíblico, É. né? Fico, tipo assim, é muito conforto, eu chego ali, eu escuto o que o pastor tem para dizer no domingo, eu não quero saber se... Na real, as pessoas abrem a Bíblia só naquele domingo, né? Só naquele dia, tipo... Sim. Então, ele pode estar falando qualquer coisa ali. Que qualquer coisa que ele vai estar falando para mim vai ser verdade, porque eu não conheço o outro lado. Elas querem tudo mastigadinho ali, Tudo tá mastigadinho. pronto, e daí, então, você tá falando é verdade. Exatamente. Eu entendo, tem isso também. Eu sempre digo, tenho, como a gente falou uns atrás sobre a questão do dinheiro, né? Tem as pessoas que pregam errado sobre finanças, que pedem os votos, mas Sim. tem a pessoa também que vai lá e oferta, porque quer dar 10, quer que Deus dê 100, né? Ou quer ganhar dinheiro fácil. Dinheiro que precisa. Interesse. Agora, na questão do serviço, assim, por experiência própria, eu digo para você, assim, há muita manipulação nesses ambientes. E tanto é que eu sempre fui um cara que eu li a Bíblia bastante, sempre gostei de ler, não só a Bíblia, outros livros. Sim. Só que quando tu tá ali, parece que tu tem que funcionar. Tu tem que estar fazendo as coisas. No meu tempo de religiosidade, eu achava legal dizer assim, na minha casa eu não limpo o banheiro, mas eu limpo na igreja. Que eu falava para, sabe? Com orgulho, dizendo assim, não, na igreja eu faço, em casa não. Sendo que o reino é exatamente o contrário, eu tenho que servir a minha esposa e a minha família em casa. Começar dentro de casa. Então hoje eu mudei isso, hoje eu não limpo o banheiro da igreja, se precisar eu limpo, mas eu limpo da minha casa. Sim, Entende? sim. Porque isso mudou pra te ver. Só que o que acontecia? Era uma questão que o Pedro decidiu isso. Não, é uma questão que a religiosidade vai te impondo. Meu copo tá acabando água. Vai te impondo esse Obrigado. sistema, tu vai participando das reuniões, eles vão te colocando isso, É. e tu começa a funcionar, a trabalhar, funcionar. Tanto é que tu esquece da tua casa, que foi o que aconteceu. Tu perde a noção, né? Foi o que aconteceu comigo e com a Dani, que a gente quase se separou, por causa que a gente estava funcionando para um sistema, e muito longe de Cristo, muito longe de Deus,
Então, nós trabalhando. E aí, o que que deu? Deu problema, quase separamos. Por quê? Por causa do serviço. E Deus quer o quê? Relacionamento. Então, é essa a diferença do reino, assim, sabe? Então, é isso que Cristo veio nos dizer. Cara, tu não tem que limpar o banheiro da igreja se tu não tá fazendo dentro da tua casa. Tu não tem que limpar o banheiro da igreja se tu não tá sentado, tendo tempo, lendo a minha palavra e conversando comigo. Entende? Porque tu só vai lá limpar pra quê? Então, era muito isso, sabe? A gente muitas vezes fazia as coisas pra ti. Eu costumava assim, ai, vou receber um elogio do pastor, vou receber isso, e principalmente para não ser xingado, né? Porque muitos eram esculachados, Sim. e chamado até de nomes e coisas assim. Levanta aí, ô, Fulano, não sei o tá. que. Tu não tem vergonha na Olha, tua pior que eu lembro disso, cara. sabe? Uma vez eu não ia mais nesse ambiente, né? Eu virei músico, né? Eu não era nada, daí virei baterista. Virei baterista. Olha o que Deus faz. Daí virei baterista do Senhor, né? Daí a gente tinha uma banda lá e tocava. Daí a gente tava tocando assim, eu lembro que eu não fui cear na igreja que eu congregava porque a gente tava tocando numa outra igreja nesse dia. E daí o guitarrista que tocava, não, vamos comigo lá na igreja lá, amanhã vai ter ceia, né? E de manhã cedo, domingo, eu disse, vamos lá, beleza. E fazia muito tempo que eu não ia. Cheguei lá, era dia de ceia, de manhã cedo, mas era a reunião dos obreiros, né? E, cara, tinha o irmãozinho lá, os irmãozinhos, assim, daí levantou todo mundo. Quantos membros tu tem lá? Ah, tem tanto. Tu não tem vergonha na tua cara, isso aí. E tu tem quanto? Daí os caras começaram. Na minha mente, os caras começaram a inventar números. Começaram a mentir. Se aquele nem tinha 10 e foi esculachado, eu tenho 15. Não, eu tenho Pra não levar 20. bordoada. Eu fiquei assim, daí eu ficava olhando aquilo ali e disse, cara, que loucura, né? Os caras estão ali em cima, né? Como tu falou, não, é uma empresa, tipo, Exato. quanto a tua franquia trouxe hoje de lucro pra gente? É. 10. Tio sem vergonha, como é assim? Tá dando prejuízo pra gente. Tá dando prejuízo pra gente. Tem um que diz assim, eu tô com 50 mesmo dele. Mas 50 mesmo, como é que tá entrando só isso de diesel? Tá roubando. Tem que ver. Daí não dava certo a conta, né? Não Não fechava. tá fechando essa conta aí. Ah, louco, cara. Mas é muito louco, sim. E hoje, né, quando a gente olha pra isso, né, de uma forma diferente, né? Naquela, como tu falou, tinha muito esse lance de realmente quando tu tá muito dentro daquele ambiente ali, né, tu acaba mesmo, de fato, sendo manipulado e tu também não tem uma visão de outras coisas assim, Sim. como a gente já falou, né? Nossa. Porque a gente olhando de fora hoje, pra esse lugar que a gente viveu, é loucura que ainda tava naquele lugar por tanto tempo. É, Só que é onde que tu falou, parece que fecha a mente. Fecha a mente. Por mais acho que é só aquele ambiente que tem, exatamente. tá? Tu não tem uma outra perspectiva também tem. de outros lugares, até porque tu não podia ir para outros lugares. Tanto é que quando Né? tu sai fora disso, tu começa a olhar e ver o que tu passou, tu te apavora. Exatamente. Diz, meu Deus, como eu falei aqui a semana passada, no outro episódio, Mateus capítulo 23, parece que não tinha na minha Bíblia. Apesar que eu gostava de ler a Bíblia, parece que não tinha. Então, se tu vai ler Mateus capítulo 23, é um escândalo contra a religiosidade que Jesus fala ali. Né? Então, só que isso parece que fica, não sei se tu passa as páginas e não vê. Na real, ou É tu começa a ler, não quero mais ler. É que não é falado também nesses ambientes, porque ninguém prega sobre isso lá. Exatamente. Tu olha e pensa, a Bíblia tá errada no meu negócio. Sim. Vamos fazer o livro de Essa Bíblia que tá errada, meu pastor que tá certo. Não. Não, e eu, como via de fora algumas situações, né? Eu ficava sabendo. Eu pensava, mas como as pessoas conseguem se submeter, sabe? Eu era totalmente fora da realidade. Mas aí, depois que eu entrei no ministério, e daí vocês explicaram sobre religiosidade também pra gente, eu pude ver o quanto é essa manipulação cega realmente as pessoas. Sim. Mas eu pensava, eu de fora, né? Como isso pode acontecer e ninguém faz nada? Eu lembro que a gente tava lendo, fazendo o livro, né? Todo aquele processo de fazer, né? O Pedro mandava as coisas pra Lívia, da Lívia revisava. Eu me enchia de pergunta. Mas acontecia isso mesmo? Como é que pode? Mas como? Mas era assim desse jeito? Mas sim, era assim desse jeito. E ela ficava muito surpresa porque
De frente de ti, a Lívia não teve nem amostra grátis do negócio, ela já entrou. Não, mas nós vamos levar ela a fazer um estágio. Ia passar uns 15 dias. Ou não, uns 6 meses. Pro intensivão lá. Ai. E a gente tá falando aqui, né, nesse último capítulo. Agora o Júlio vai desbloquear ali o joguinho. O entretenimento. A gente tá falando aqui desse último capítulo que é realmente o reino que Jesus veio apresentar pra gente, né? E como é que vocês foram apresentados pra esse reino? Isso, a gente, como é que vocês caíram aí no meio de nós? De Deve ter paraquedas. loucura aqui, podcast, coisa nada, cara. Não, começa contigo lá com a Jane, com a irmã do senhor. Bom, Minha irmã. a gente tava passando. Faz mais ou menos. Um pouquinho mais que 2 anos que a gente se converteu, né? Que a gente participa do ministério. E eu lembro que a gente tava passando por um período bem complicado, assim, na nossa vida. O Davi, ele foi diagnosticado, né, com problema de saúde, que a gente tava investigando desde bebê. Nosso casamento não tava. Tava abalado. É aquele ciclo de novo. Tava bem complicado, a gente também, como um casal. E a Jenny, que é a irmã do Mitchell, né? Ela trabalhava comigo no mesmo lugar. E a gente sempre se deu bem. E um dia eu vi o moletom da igreja que tinha a estrela de Davi, né? Sim. E eu sempre gostava, assim, eu acreditava em Deus, mas eu não seguia nada, assim, não era convertida. E daí eu pensei, que legal teu moletom, Jenny, eu gostei. E daí ela é da minha igreja e tal, vai um dia lá visitar a gente. E daí ela me convidou para um culto de jovens. Já lançou a semente, tia. E eu sentia eu sentia, assim, que eu precisava buscar Deus, sabe? Eu já estava sentindo isso antes de conversar com ela. E aí eu falei pro Júlio, né? E daí eu lembro que acho que umas 2 vezes, se eu não me engano, a gente tentou ir no culto de jovens e alguma coisa acontecia. Sempre tinha um empecilho pra... O Júlio também tava sentindo isso, né? Da parte dele, que ele tinha me comentado, né? E aí, deu certo. Inclusive, só concordo. Deu certo. Aí E aí, não fala. É que tu tem que falar que no Spotify as pessoas não comentam. a gente foi. O Júlio está concordando, você só tá escutando aqui agora. Só- Concordando. Ele só concorda comigo. É. Um dia a gente foi, então deu certo, a gente foi no culto de jovens. E a partir dali, parecia que eu já tava ali há anos, eu me senti em casa, assim. E daí, conforme a gente começou a ir nos cultos ali, a gente começou a ir seguido, eu fui vendo, poxa, é tudo que eu sempre pensei, sobre tudo que eu sempre imaginei que era religião, algo que eu acredito. Tudo que era ministrado no culto, eu me senti muito amada, assim, as pessoas me abraçaram, perguntavam como é que eu tava, elas tinham interesse na gente, mesmo a gente sendo novo ali, né? E eu me senti muito amada. E eu nunca tinha passado, assim, por isso. Eu pensei, nossa, as pessoas, sabe, se importar de verdade comigo, com a minha família. Então, aquilo, assim, pude sentir já desde o início Jesus ali naquele ambiente, sentir, assim, esse amor de verdade. E aquilo já começou, tu não tem como não mudar a partir disso, quando tu conhece o Jesus de verdade, assim, tem esse encontro com ele, não tem como tu não te transformar. É impossível tu ser a mesma pessoa que tu era. E a gente foi abraçado, e eu lembro que então, a gente vai ser membro, né? Vamos congregar. Vamos congregar. Tá te ver com cada vez. Esse é o livro aí de regra. Não. Não, aí eu perguntei pras meninas, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Tá, cadê o livrinho? Cadê o livrinho pra te ler? Eu falei, tá, e agora o que eu faço? Daí a Gabi até falou, não, tô fazendo. Tá, mas eu não tenho que mudar alguma coisa em mim? Daí ela, não, isso aí tu vai ver com o tempo, como é que é? E realmente, eu fui uma transformação de dentro pra fora. Sim. E eu não fazia porque eu era obrigada, não fazia porque alguém me forçava. Eu, como fui amada, né, por Jesus e pelas pessoas do ministério, eu senti de amar os outros e fazer aquilo por amor aos meus irmãos, né, às outras pessoas que também não são membros, mas somos todos, né, filhos de Deus. Então, eu senti de fazer aquilo porque, como eu recebi aquilo de Deus e das pessoas ao meu redor, eu queria transbordar para os outros. Sim. E nada forçado, assim. Foi realmente algo que Jesus vem e te transforma de dentro para fora. E o fora, às vezes, nem... Como, não é que nem na religiosidade que tu só se muda a tua vestimenta, né? E aí é a coisa, mas por dentro continua...
Que aí não botaram vocês num camburão, não. Não, dessa vez não, cara. Não ofereceram carreteiro. Não, até que se quiserem oferecer. Tamo aí, né? Não, assim, a gente foi acolhido, né? Como a Vitória falou, a gente tava meio quebrado, a gente tava cheio de feridas e a gente foi tratado, na verdade, né? Uhum. E eu acho E assim curado. exato. Porque eu acho assim que o grande divisor pra nós foi a escola, né? Também. Foi onde que como se Deus chegasse pra nós e abrisse um manual nosso, assim, ó, meu, tu é assim por causa disso, disso, disso. Foi explicado pra nós o porquê que a gente fazia as coisas, o porquê que a gente tinha dificuldade em tal área. Foi instruído, sabe? Sim. Isso foi o. Ajeitando. Exatamente. Foi nos Exato. apresentado. Abrindo a mente né? para as questões. Exatamente. E pra quem tá escutando não sabe o que é escola, não é que eles voltaram o princípio fundamental, né? Não é que o Júlio foi fazer o EJA. É só porque ele fala tauba e. A escola é a escola cicatrização, uma escola que a gente tem durante uma escola de cura que a gente tem aí 3 vezes ao ano, né? Normalmente 3 vezes ao ano. 3 vezes. E daí o Pedro pode explicar melhor. Quem Não, já pode. entendeu? É isso aí daí. É uma escola Essa de aí, cura, gente. gente. É uma escola de cura onde nós falamos sobre. São 9 aulas, cada aula é um tema, né? São sempre em segunda-feira. Inclusive agora segunda. Vocês não sabem quando nós estamos gravando, né? Mas dia 29 de setembro, segunda-feira, a gente iniciou a última turma desse ano. E quem tiver interesse também é algo independente da igreja que você vá, da religião, a gente recebe, não tem custo nenhum, né? A gente não cobra para ministrar essa escola. O interesse da gente é que as pessoas sejam restauradas e esse é o nosso pagamento, né? Sentar e ouvir o Júlio e a Vitória contando a história deles, contando o que Deus fez, que Jesus fez na vida deles através disso é o que é o nosso combustível para continuar, é o pagamento que nós recebemos, porque isso é o reino, isso é o reino de Deus, é o amor, como a Vitória falou, eu me senti amada, o Júlio eu me senti amado e o amor constrange, né? O amor é por isso que Jesus ele fala, né? Quando ele é questionado lá no. Quando ele é questionado sobre qual o maior dos mandamentos, né? E ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, e aí, sem ser perguntado, ele cita outro. Ele diz: e há um segundo semelhante a esse: amar o teu próximo como a si mesmo. Aí ele diz assim: nisso se resume toda a lei e os profetas. Ou seja, o que Jesus quis dizer com aquilo? Ele quis dizer assim: o amor resume tudo que nós vivemos até hoje, tudo que os profetas falaram, tudo que foi falado na lei de Moisés, tudo hoje está resumido ao amor. Então o amor constrange, e o amor vem transformar, né? E quando a gente é amado, a gente também decide amar, né? E retribuir o amor. É por isso que eu digo, muitas vezes a gente tinha aquele sistema dentro da igreja, né? Ah, quem quer aceitar Jesus? Eu não sou adepto dessa. Eu acho que Jesus ele nos aceitou já, sabe? Jesus nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, ele nos amou de tal maneira que enviou o seu filho. Então ele já nos amou. Então o que que eu estou fazendo como filho? Retribuindo o amor que ele entregou para mim. E não é porque existe um livro de regras, né? Eu não preciso chegar no ministério só e impor um livro de regras, viu, Júlia? Aqui está na regra. Tu não pode trair tua esposa, viu, Vitória? Tu não pode trair teu esposo, tá aqui. Não é por causa de uma regra que nós não fazemos isso. É por causa que o amor de Cristo nos alcançou. E quando eu entendo o amor de Cristo, eu sei dos princípios, eu sei o que é o correto fazer e o que não é. Então não é porque existe uma regra na igreja, ou existe alguém dizendo para mim que eu não posso, não. É o próprio Cristo que me constrange em amor a não fazer. E é por isso que a gente não vive pecando. Não é porque existem regras e normas, é porque tu vai num lugar que tem tudo certinho, que tu tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que usar tal roupa, tem que usar tal isso. Um reino de Cristo, como nós falamos antes, não tem aparência visível. É amor. E esse amor, assim, né, o que eu sinto é que ele transborda tanto que ele me dá prazer em servir os outros, sabe? Não é, eu vou fazer para me aparecer ou Sim. para gerar serviço, né, para a igreja. Eu faço porque é algo prazeroso, eu quero
transmitir esse amor para as outras pessoas. É um amor muito grande. Então, tu quer que os outros também sintam, né? Os que estão ao nosso redor. Então, é um prazer ajudar. É assim como Jesus falou, que ele veio para ser servo, né? Então, servir é um ato assim de. É uma forma de agradecer, né? A ele por tudo que ele faz pela gente, já fez também. Então, não é nada forçado, é realmente algo que gera um prazer na gente ajudar e servir, né, aos outros. O que é uma outra mentalidade, né? Da religiosidade, que, como o Pedro falou, né? Na religiosidade, tu tem que trabalhar pra, né, de alguma forma ser aceito, Exato. né? Porque daí, tipo assim, Não é eu tenho que trabalhar pra Deus me ver. Tem que se encaixar. Eu tenho que trabalhar pra Deus me ver, mas eu tenho que trabalhar. E às vezes a pessoa nem tá com o pensamento de, tipo assim, trabalhar pra Deus me ver. Mas eu tenho que trabalhar pro pastor me ver. Os homens. Os homens me ver, porque, tipo assim. Tô sendo útil. Eu tô sendo. E como já tem, né, esse esquema, tipo assim, tu tá trabalhando, ó, tu trabalha, vira auxiliar. Trabalha, vira ocreiro. Trabalha, vira pastor. Daqui a pouco vira missionário. Você Então, vai tipo. conseguir um lugar na É como se tu, tipo assim, tu tem que gastar muita coisa ali pra subir de cargo na hierarquia. hierarquia. Tu vai ultrapassando. Até tem um caso que aconteceu com nós, né? Que quando a gente começou, a gente acho que fez a escola e depois a gente casou, né? Não lembro, mas eu lembro. Era algo assim. Eu acho que Sim. foi. Acho que foi isso. Que a gente entendeu, né? Sim, daí foi até já é diferente, né? Foi aí que a gente viu mais uma diferença. Porque a Vitória entrou em contato com a Dana. A Dana tá lá. Vocês não estão enxergando. Não tô enxergando. Tá nos bastidores. Atrás das cortinas do podcast. Daí a Vitória entrou em contato com a Dana, daí a Vitória disse, eu queria ver se a gente consegue se batizar, ou a gente se batiza antes ou casa depois, ou vice-versa. Daí a Dana disse, não, primeiro vocês casam. Vocês têm que casar pra, né? Daí ela disse, a Dana falou, até não sei por que vocês não casaram ainda, porque se é falta de dinheiro, vê lá quanto é que dá e manda pra gente que a gente paga pra gente agilizar isso aí. Uma vaquinha. Foi o ponto. Se fosse lá naquele outro lugar lá, não, vamos se batizar, vem aí que... É o número. Exatamente, depois vocês vê se casa ou não. Foi explicado pra gente, né? Porque primeiro casar, né? Porque se a gente se batizasse, a gente já tá pecando igual, porque a gente não é casado. Então a gente se casou, o pessoal da igreja ajudou a gente nisso também. E se reuniram, né, pra nos ajudar. E depois a gente entendeu, né? E a gente decidiu se batizar. Foi algo partiu da gente, né? A gente entendeu que aquilo era o certo, né? E foi o que daí a gente fez. Até esse pessoal que ajudou, até hoje a gente não sabe quem foi. Porque se fosse. Primeiro que não ia ajudar. E segundo que se ajudasse, dizer, fui eu que ajudei. Eu dei, tu me devolve. 45 com 35. Exato. Tá, Júlio? Só pra te avisar, eu dei R$60 ali. E o Pix. Depois tu me devolve. Exatamente. E outra coisa, cara, agora eu vou falar tudo. Agora eu vou abrir o coração. Não, assim, quando a Vitória falou pra mim, vamos lá na igreja. Ou meu não, né? Meu querido esposo. Ô, meu irmão, vamos lá. Benção da minha vida. Vamos lá que, tem uma igreja pra gente ir, que a gente já tava procurando uma igreja, na verdade, pra gente ir. Porque a gente sentia que pelas nossas mãos não ia dar certo. Não tinha outro jeito. Daí a Vitória disse, vamos lá na igreja lá, que a igreja da Jeanne, que é legal e tal. Daí ele disse, vamos. Porque o cara fica com as cicatrizes, né? Sim. Fica com o pé atrás. Exato, porque vai ser tudo de novo. Daí tá, beleza. Vamos sequestrar. Não, eu não quero mais carreteiro. Se me oferecerem carreteiro, eu não. Tá, daí a gente chegou lá, daí o Pedro tava ministrando e tipo, uma coisa que eu vi já de cara. Primeiro que a luz tudo apagada, né? Mas de cara assim eu vi que não falaram de dinheiro. Não falaram de dinheiro, não pediram isso, não cobraram aquilo. Cara, foi falado de Deus, foi falado que tava na Bíblia. Foi. Tipo, ali já quebrou. Já quebrou. Algo de errado não tá certo. Não consigo. Exato. Daí, tipo, o Pedro veio, ele falou com a gente e dificilmente a gente teria contato, assim, com um pastor, né? Sim, mas Com um não. pastor. Qual eu, né? Tá Ele louco, tem. cara. E a Não, cara, daí Também. a gente virou amigo, tipo, todo mundo ali é irmão mesmo, sabe? Amigo mesmo, a gente conversa e tal, um faz figurinha do outro, até do pastor. Tá do pastor. Depois eu posso mandar tudo.
Exato, tipo, é um ambiente de verdade, sabe? A gente é uma família mesmo. Não é aquela coisa, tipo, pra mim falar com o pastor, eu tenho que falar primeiro com o Micael, depois o Micael vai falar com aquele lá e vai levar pro pastor. Aí vai saber o que chega lá no Sim. pastor. Assim não, cara. A gente Telefone leva. tem que, né? Exatamente. Isso foi um grande diferencial, meu. Esse é o reino, né? Esse é o É relacionamento, é tu te importar. Esse é o rei, né? É o que eu digo assim, às vezes, às vezes não. As nossas feridas são remédio para as outras pessoas, né? Tipo, aquilo que nos machucou hoje pode ser remédio para as outras pessoas. Mas a gente tem que ser curado. Exato. Claro. Buscar isso. É isso que é exatamente isso é o reino, né? Que, como a Vitória falou, quando eu entendi esse amor, isso flui de dentro da gente para querer alcançar outras pessoas. Porque é como eu ia dando quando a gente entendeu, poxa, nós estávamos com a vida destruída. E a maioria, muitos, nós já entramos em muitas famílias que estavam praticamente passando Sim. o que nós passávamos. Por quê? Porque a gente conseguiu ser curado nesse lugar e Deus restaurou nossa família. Então a gente olha e diz assim, poxa, Deus conseguiu, então nós não desistimos de ninguém. Sim. Não pode ser a família mais estrambelhada que esteja. Nós sabemos que Deus pode fazer, porque Ele fez em nós. Então isso é muito forte, né? E a questão dos relatos do Júlio e da Vitória diz muito bem o que é o reino, sabe? Duas pessoas que chegam num ambiente, que estão vindo, que, né, a gente não tinha conhecimento da situação deles, mas nós não olhamos para o Júlio com a Vitória como alguém que poderia oferecer naquele momento alguma coisa. Tipo assim, esse casal tá chegando aqui, nós já vamos botar eles trabalhar. Ou o que eles podem dar? Será que eles têm dinheiro? Será que eles são ricos para trazer um dízimo bom? Será que isso... Não, tu já tive, falou. E tu não sabia, agora você sabe. Então tá, valeu, gente. Mas eu e a Dana como líderes, o Mickey e a Lívia como líder de jovens, os outros pessoal, a gente não tava olhando pro Júlio e pra Vitória ali como assim, ai meu Deus, agora vai vir mais o mesmo, vai aumentar o dia. Não, nós estávamos olhando para ele como pessoas que precisavam naquele momento ser amado, ser abraçado, né? E aconteceu isso com várias outras pessoas. Então, essa é a diferença, sabe? E nunca a gente olhou para eles assim como, agora vocês têm que trabalhar. Não, isso foi gerando, e eles fazem algumas coisas na igreja hoje, graças a Deus, mas foi gerando do relacionamento com nós, com Cristo, deles aprendendo, agora eu tô. A religiosidade só te ensina a trabalhar, né? E o reino não, o reino te ensina a ter relacionamento para do relacionamento ser gerado um serviço. Exatamente. E é isso que a gente vive, né? É isso que nós vivemos e graças a Deus, né? Tá dando certo vivendo esse reino aí que Cristo trouxe até nós. E tu vê também a diferença de uma comunhão saudável, né? Tipo assim, porque a gente tá em comunhão ali, não é tá ali, ó, tu viu lá, Pedro, o Júlio chegou na igreja agora, tá com problema lá com a esposa dele. E daí, tipo assim, tu já tá excluindo a pessoa, né? Sim. Daí tu tem aquelas pessoas ali, já um monte de gente falando. Porque na real, a verdadeira comunhão é tipo assim, tu viu o Júlio lá, a gente precisa ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o Júlio não tem grana pra casamento? A gente se vira. Nós não temos também, mas nós vamos juntar moeda um pouquinho em cada um. É aquele ambiente de pessoas curadas, né? Porque muitas vezes a gente chega quebrado num lugar que a pessoa que nos recebe também tá quebrada, assim, não, você para aí, tá tudo certo. Segue o bairro. Sim, acontece. E é isso aí, né, gente? Estamos chegando aí nos finalmente. Acabando aí esse episódio. Olha sobre o vivo. É o último episódio dessa série, né? Série de episódios sobre o livro Por Trás das Cortinas da Religiosidade, né? Então, Júlio, Vitória, Pedro, tem algo para falar aí antes da gente encerrar? O que eu digo é assim, cara. Antigamente eu também tinha maus olhos, né, pra vida do crente, coisa arada, né? E também dizia, cara, esse louco aí fez tudo de errado a vida inteira e agora quer ir pra igreja. Cara, eu fiz muita coisa. Muita coisa. O dia que a gente parar pra conversar aí, eu te conto coisas bem piores que eu já fiz. Mas Deus tem um caminho pra ti, cara. Tem uma salvação pra ti. Se eu que era todo errado, Deus consertou. Só o braço. Só o braço aqui tá. Mas aqui é outro. Mas o braço foi depois de convertir. Isso aqui é outro tratamento que ele fez. Fica para outro episódio. Vai ter um episódio só pra contar assim. Exatamente. Amém.
E tu, Vitória? Bom, eu queria primeiramente agradecer, né, por poder estar aqui falando e queria agradecer a Deus porque o reino, ele é isso, gente, ele é liberdade, é cura, é transformação de dentro para fora, não é aparência, né? E ele transforma realmente. Hoje a minha família é curada. Graças a Deus a gente pode ajudar outras pessoas também em algumas áreas, né? De alguma. E eu queria dizer assim, quando eu tava assistindo os outros episódios, me veio um versículo assim na cabeça que eu gostaria de falar, que é busquem a verdade e a verdade vos libertará. Então busquem, gente. Não fiquem alienados. Não fiquem, ai, é mais fácil eu escutar tá bom assim, eu acredito. Não, busquem, estudem, procurem ler a Bíblia, interpretar, sabe, ir atrás. Porque a gente não tá aqui por homens ou mulheres, né? A gente tá aqui por Jesus. E pensem, Jesus faria isso dessa forma? É desse jeito mesmo que ele faria? Pensem assim, como se ele estivesse aqui falando. Fazendo. Eu vou fazer desse jeito mesmo, sabe? Busquem, não fiquem assim, alienados no mundo, só recebendo e não entendendo, sabe? É isso. Amém. E aí, Pedro? Encerrando mais essa jornada, né? Pode encerrar mais uns 10 minutos falando. Foram 10 episódios aí, né? A gente 10 a episódios. gente expondo Graças a Deus. tudo que tá aqui nesse livro, né? E que faz, na real, faz parte da história de vocês, da história da família de vocês, né? E para mim foi um privilégio estar participando aqui com vocês, contando essas histórias, aprendendo, né? Passou no Principalmente isso, teste, né? nós vamos Olha aí. contratar para Olha aí. continuar. Aí, Na real, foi um teste para ver se eles vão me contratar para os próximos, né? Ou vão botar outro no meu lugar aqui. Mas foi um privilégio mesmo estar aprendendo com todo mundo que passou aqui, né? A gente tem uma comunhão já por fora daqui do YouTube, né? Você que está assistindo. Né? A gente tem uma comunhão e a gente sempre está aprendendo. E quando a gente senta aqui e conversa, a gente aprende mais, né? A gente nunca é... Tudo que a gente, né? A gente não é suficiente, né? A gente sempre está aprendendo, sempre está sendo ensinado, né? Nosso coração está sempre sendo quebrantado por Deus, né? E para mim é um privilégio fazer parte dessa história aí. Então, muito obrigado por vocês me escutarem aí, né? 10 episódios. E pra gente encerrar aí, Pedro, dá tuas finalizações aí sobre esse livro e toda a nossa trajetória aí. Bom, Mica, eu só quero agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado até aqui e pedir que continue acompanhando, né? Obrigado você que fez sua inscrição no canal, eu pedi que você possa divulgar, compartilhar com alguém. Eu e a Dana colocamos a nossa vida à disposição desse livro, desses episódios. Muitas vezes falamos coisas muito íntimas nossas e expondo a nossa própria família, não para encher a igreja, como a gente está taxado, não, mas para que o reino de Cristo chegue ao maior número de pessoas possíveis e que as pessoas entendam que existe sim uma vida fora da religiosidade, existem ambientes que você pode caminhar, que são saudáveis, que ministram a palavra de Deus, que pregam verdadeiramente a Bíblia. E para encerrar falando sobre o reino de Cristo, né? O Júlio citou uma questão que chamou a atenção no primeiro culto que ele teve no Ministério Um Só, que foi a questão da oferta, da finança, enfim, né? E como é tratada essa questão. Então, no livro, inclusive, eu falo a respeito de quando, né, na passagem do jovem rico, que ele chega para Jesus e pede e pergunta, né, o que ele tem que fazer para ser salvo. Aí Jesus fala dos mandamentos e tal, ele diz que sim, que ele tem guardado, aí Jesus diz, te falta uma coisa, né? Vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres e depois segue-me. E eu fico pensando, e eu falo, e quando eu entendi isso, quando eu li isso e me saltou na mente, no coração, isso, eu comecei a pensar, uau, mas por que Jesus não mandou ele dar o dinheiro para Judas, que era o tesoureiro, para o ministério de Jesus? Entende? Eu comecei a meio que viajar nisso, eu disse, mas por que Jesus pegou e mandou o cara vender e dar para os pobres, cara? Ele podia, né? Pegar e dizer, não vende, oferta aqui, daí tu me segue. E aí a questão é, que desde o início desse episódio nós estamos falando, Jesus não está preocupado com o que nós temos ou podemos oferecer para ele. Ele está preocupado com
a gente com relacionamento. Então é por isso que ele diz, cara, vende, dá pros pobres, depois tu me segue. Não precisa tu vir com dinheiro, não precisa tu vir com teus bens, não precisa tu vir, eu só quero que você me siga, ou seja, eu só quero que tu tenha um relacionamento comigo, independente do que você tem ou não tenha. E é isso, gente, vocês precisam ter um relacionamento com Cristo. Se você vive ainda numa religiosidade, que você trabalha, 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 e não tira 5 minutos para ter um tempo com Cristo, muda isso. Muda isso. Vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, ou seja, abandona isso. Só me segue. Porque quando tu começar a me seguir, tu vai ter um relacionamento com isso. Eu quero encerrar dizendo isso para vocês. O serviço não gera relacionamento. O relacionamento gera serviço. Deus abençoe vocês. Até os próximos episódios. Vai ter próximo? Vai ter próximo. Só não vai ser sobre É, o livro, só vai- mas, né? Então, a gente tá Quem sabe o Por Trás das Cortinas da Religiosidade 2. parte 2, com mais histórias, porque não coube tudo nesse livro aqui. O inimigo agora é outro. Boa! Aí, pior que dá pra fazer um livro assim, mesmo, cara. Tá louco. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença. Obrigada. Isso aí. Muito obrigado pra você que escutou a gente até aqui esse episódio, escutou os outros episódios também. Muito obrigado. A gente encerra hoje aqui essa série de podcast sobre o livro, mas o nosso podcast vai continuar, né? A gente vai trazer outros temas, a gente vai falar a respeito do início do ministério, né? Como é que surgiu. E vamos trazer outros temas relacionados à palavra de Deus, ao evangelho, ao Bem cotidiano da provável, o igreja. próximo vai ser sobre. Já vamos falar O próximo vai ser sobre isso, né? Então, sobre o início. você tem Como surgiu o interesse, Ministério Um Só. exatamente. Não para fazer propaganda É. do Ministério Só, mas para você que nos acompanha ficar sabendo como surgiu o Ministério Só. Desculpa aí, Mico, tô fazendo. Não, continua. Foi mal. Mas é isso aí, a gente vai falar sobre isso, como surgiu o ministério, né? Você quer conhecer mais aí sobre um pouquinho mais da nossa história. Então, fique ligado aí que vai ter mais episódios aí. E compre o livro, né? Você que ainda não comprou o livro, escutou tudo aqui até agora, esses 10 episódios. Então, adquira o livro para conhecer mais sobre essa história e para ajudar aí também o nosso autor, né? Isso aí. Então, é isso Estamos aí. precisando. Então, comprem. Não, já tem o livro. Apresentei, compre de novo. Apresentei, né, alguém, porque né, abençoe alguém, né, porque a gente quer que a palavra de Deus, né, que essa verdade daquilo que eles foram libertos, né, dessa religiosidade, isso, né, alcance mais pessoas, né. Por isso do livro, por isso desses episódios, né, porque a gente não quer que feche na gente aqui, vamos, né. Exatamente. A gente quer que isso se espalhe, a gente quer que o reino se espalhe, que a verdade se espalhe e que mais, né, pessoas estejam aí com os olhos abertos, né, para a verdade do evangelho, que é isso que importa aqui pra gente, né, não é lucratividade, mas é de fato que as pessoas tenham a vida transformada, a vida mudada por aquilo que Jesus pode fazer por elas. Então é isso aí, muito obrigado para você que escutou. Então continue acompanhando a gente aí, continue curtindo aí nos nossos vídeos. Né? Se bateu saudade desses episódios, volta lá, né? Volta lá nos outros, começa do zero, começa a maratonar aí em casa. Mas é isso aí. Se esse episódio fez sentido pra você, se todo o nosso bate-papo aqui fez sentido, compartilha com alguém, compartilha aí nos grupos de WhatsApp da família, da igreja, mesmo que depois eles te tiram do grupo aí, excluem, né? Te bloqueiem. Dependendo da igreja, disciplinado, né? Então, compartilhe isso com as pessoas para que mais vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado e até o próximo.